Bom, já estamos no horário e a Dani Isaac, que está fazendo aniversário hoje, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Melhor presente é esse, né? Poder fazer o preparo, estar aqui com vocês, compartilhando dessa energia tão boa dessa casa, que nos dá tantas alegrias, tantas soluções, tanto esclarecimento. Bom, até esqueci que eu ia fazer o preparo. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e oração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Desafio, né, gente? Essa é uma prova, acho que a mais comum na nossa vida, né? Somos expostos a essas situações frequentemente. Nós trazemos no self o arquétipo primordial do instinto de sobrevivência, que, quando acionado com equilíbrio, desempenha um papel importante em relação ao medo como prevenção. Por outro lado, quando em desequilíbrio, nos faz reagir ao invés de agir, o que fatalmente nos leva a atitudes que racionalmente não teríamos. Por isso, frente a situações que nos desequilibram, podemos seguir o conselho de Chico Xavier, encher a boca d'água, ou ainda lembrar daquela famosa frase que tudo passa, né? Isso também passa. Pois em segundos podemos adquirir débitos para nossas encarnações futuras. Nos tranquilizando, estaremos amparados pela espiritualidade, podendo ser inspirados. Então fica a dica que o texto nos traz: vigiar o nosso raciocínio, ouvindo com o sentimento e agindo com a razão sempre. Muita paz a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela chuva que lava os miasmas, que abençoa as árvores. Obrigado, Senhor. Temos tanto a te agradecer. E graças a Deus tu nos presenteia hoje com mais uma palestra, com conhecimento. E pedimos assim que nossa veneranda Joana de Ângeles envolva a Leila Brandão com muito carinho, que ela possa dividir com a gente seu conhecimento e seus estudos, para que a gente possa, cada vez mais, Senhor, ter discernimento, abrindo nossas consciências, nos enxergando e sempre melhorando. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Acho que não está funcionando. Está ligado. Sim. Boa tarde, meus irmãos. Como o inverno nos faz ficar elegantes. Estava olhando todo mundo tão bonito, assim, composto, né? Blazer, etc., colorido. Fica muito bonito. O nosso povo já é lindo. No inverno, então, fica maravilhoso. Então, que nós possamos aproveitar essa energia boa, essas vibrações amorosas que os espíritos nos trazem, para nós sairmos daqui revigorados.
com muito mais ânimo, com mais coragem, para enfrentar os nossos desafios de brasileiros nesses tempos atuais. Estamos todos sendo provados na nossa paciência, na nossa dignidade, na nossa ética, na nossa moral. E vamos sair, se Deus quiser, vitoriosos. Porque acima do nosso tempo está o nosso Pai Celestial, está Deus que nos criou. E Ele, quando nos criou com um propósito imenso, né? Nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem de Deus no momento que nós somos imortais. Eterno só Deus, que nós não sabemos qual foi o seu princípio. Mas nós que temos princípios em Deus, também não vamos morrer mais. Olha que notícia maravilhosa, né? Nenhum de nós morre, nós só desencarnamos. A gente deixa esse corpo que se arrasta, porque dá uma inveja quando a gente vê um passarinho voando, né? Assim, que vontade que dá às vezes da gente alçar voos, mas nós podemos alçar voos também com o nosso pensamento. Somos a imagem e semelhança do nosso Pai, porque temos o potencial da inteligência, que ninguém pode botar ponto final na nossa inteligência, e temos o potencial do amor, que é o alimento das nossas almas. Então a gente tem que pensar nisso de vez em quando. Quando a gente estiver esmorecido, nós temos que pensar a respeito do nosso tamanho diante da bondade do nosso Pai, diante do universo, porque nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de todo o universo. É lindo isso, meus irmãos. Tem um grande educador que também suicidou, eu digo também porque muitas pessoas maravilhosas, missionários que passaram por este mundo, não suportaram algumas provas, ou trouxeram no seu psiquismo marcas de vidas anteriores que fazem com que a gente repita o ato sem tomar consciência. Muitas vezes nós repetimos atos insensatos por questões de segundos, de minutos, nós somos levados pela insensatez e repetimos os equívocos de vidas anteriores. E Bruno Bettelheim foi um desses grandes educadores que já passaram pela Terra, parceiro de Emília Ferreiro, quando trouxe o construtivismo para o mundo. E ele trouxe também a psicanálise dos contos de fada. É muito interessante a gente ler o seu livro quando ele explica cada um daqueles contos que fizeram parte da nossa história infantil, mas que tem um significado grande. Qualquer dia vamos fazer uma palestra aqui sobre os contos de fada e seus significados, que é fantástico. Mas Bruno Bettelheim, me lembrei dele hoje, peço até a Jesus que envolva com todo o nosso carinho, porque sabemos que ele continua a sua jornada da dimensão espiritual e certamente nos assessorando em termos educacionais. Tenho pedido muito a ele, permissão a Jesus, para que deixe que ele se acerque da educação do nosso país, para que a gente seja inspirado a realizar o que é necessário realizar, ou seja, a educação moral do nosso povo, que não é só a educação intelectual. Quando a gente lê na questão 917 do Livro dos Espíritos, que Kardec diz, parece até que estava prevendo que nós iríamos passar. Ele diz assim nessa questão 917, o que poderíamos esperar de um povo que não fosse educado? E a gente vê o resultado da falta, que é a educação moral, porque ele diz, não é só a educação cognitiva, a educação intelectual, mas é especialmente a educação ético-moral. O que se pode esperar de um povo
se esse não é educado desde pequenininho a respeitar os seus semelhantes, a compreender o que ele está fazendo aqui, a não entender que todas as suas ações têm consequência. E é isso que Bruno Bettelheim trouxe. Ele diz: o mais importante, o essencial a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. E é também o mais difícil, porque muitos adultos não sabem o sentido da própria existência. O que nós estamos fazendo aqui? O que vale a nossa vida? Por que estamos reencarnados nesse tempo? Para onde iremos depois daqui? Essas questões precisam ser respondidas. E é por isso que nós sofremos no século XIX, como diz Conan Doyle, o estudioso do espiritismo, que criou Sherlock Holmes, né? É elementar, meu caro Watson, como dizia Sherlock Holmes, é elementar. E Sherlock Holmes faz um estudo sobre a história do espiritismo. E ele diz que nós sofremos no século XIX como que uma invasão organizada de espíritos, para que Kardec, aquele professor do bom senso, professor Hippolyte Léon, Denisard Rivaio, pudesse organizar as perguntas que nos trazem como resposta o sentido da vida. Precisamos saber disso, meus irmãos. Não importa a crença que nós tenhamos, a religião que nós sigamos, o importante é saber que todos os nossos atos, todos, sem exceção, são registrados dentro de nós mesmos, no nosso psiquismo, e são registrados na psicosfera etérea. Nada se perde nesse mundo, nada. Como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, né? Os nossos átomos que movimentam o nosso corpo vão ser devolvidos à Terra, vão ser cremados, não sei para onde vão, mas eles vão ser transformados e retornar novamente a movimentar novos corpos. Será que eu estou provocando esse barulho assim? Enfim, o Bruno Bettelheim diz que é importante que nós ensinemos as nossas crianças e busquemos para nós mesmos esse conhecimento, o sentido da vida, o sentido da existência. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E como que meus atos interferem na vida dos meus irmãos? Se nós respondêssemos a essas perguntas, nós já teríamos, assim, por muito tempo, buscado priorizar algumas coisas na nossa vida, e que nós vamos contar um caso para iniciar a nossa palestra. Isso aí foi um entretanto. A nossa palestra é sobre as paixões da alma, uma inclusive que eu adoro, que eu já sofri muito dessa paixão, que é o ciúme. Já fui tão ciumenta que eu morria de pena de mim mesma. Aliás, todo ciumento é assim, né? Briga, depois sofre porque teve uma explosão de ciúme, uma insegurança. Eu me lembro quando meu marido ia trabalhar no Japão, e ele foi lá mais de 10 vezes, eu nunca podia ir, que eu estava com as crianças. Não só o fato de eu ter as crianças, mas eu também tinha o meu trabalho, que eu não tinha férias que eu queria, e não tinha com quem deixar as crianças, enfim, ele ia sozinho. Aí eu ficava na minha cabeça, eu via um monte de geisha em volta dele. Todas as coisas erradas eu imaginava que ele estava fazendo. Então, quando ele me ligava do outro lado do mundo, que ele falava assim: oi, bem, eu falei: não quero falar com você. Aí eu já dava com 300 pedras na mão. Tornava o nosso momento assim péssimo, até eu tomar consciência
de que o que adianta você estudar a doutrina espírita se você permanece a mesma. Da onde vem essa paixão tão furiosa da alma que te faz sofrer tanto, porque o ciumento sofre muito e faz tantas pessoas sofrerem o ciúme e a inveja. Kardec tece um estudo interessantíssimo na questão 933 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre o ciúme e a inveja. Mas para aquecer os nossos neurônios, como a nossa irmã disse, tem uma história muito interessante que é de um gestor de tempo, um estudioso de gestão de tempo, chegou para os seus alunos na universidade, chegou com um vaso assim de boca larga e falou: olha, nós vamos aprender aqui sobre o tempo, como gerenciar o próprio tempo. Então ele pegou essa jarra de boca larga, vamos imaginar que seja uma coisa semelhante a essa, trouxe várias pedras de vários tamanhos, e trouxe água, e trouxe areia, trouxe os apetrechos para fazer uma aula pedagógica, né? Demonstrando o fato. Então ele pegou aquela jarra, falou assim: esse daqui é o tempo que nós temos. E pegou as pedras grandes, colocou dentro do vidro. Aí os meninos viram. Aí ele pegou as pedras menores, ajeitou dentro do vidro até a boca. E perguntou: agora está cheio? Aí os meninos: tá. Ele falou: não, ainda não está. Pegou a areia, jogou, completou o vidro com areia até na boca. Falou: agora já está cheio? E os meninos: está. Não. Aí pegou a água e completou até a boca. Aí realmente ficou cheio o copo, né? Todas as pedras foram colocadas, a areia e a água. Então ele disse assim: imagina se nós fôssemos fazer o contrário, que a gente colocasse a água primeiro. Não ia caber mais nada, né? Porque se botasse areia, a água ia transbordar. Se botasse as pedras depois da areia, as pedras todas não iam caber. Assim, então ele demonstrou que nas escolhas do nosso tempo, nós aproveitaremos melhor o tempo se nós colocarmos as pedras grandes primeiro. Ou seja, aquilo que é prioridade na nossa vida tem que ser colocado primeiro no nosso tempo. E cada um de nós fica pensando quais são as prioridades da nossa vida. Atualmente a gente pensa assim: família, né? Família, dinheiro, comprar coisas. A gente pensa filhos e vai, cada um desses com uma pedra. E a gente vai colocando. Mas aí eu pergunto a vocês: a gente é dono dos filhos? Não. Nós somos dono das coisas que a gente compra nesse mundo? Também não. Por que que nós não estabelecemos como prioridade as conquistas morais? Por que que nós não fazemos isso? Porque nós estamos, meus irmãos, subjugados. Tem um grande estudioso também que chama Maxwell Maltz, é um psiquiatra americano. Ele diz: nós estamos subjugados pelos valores materiais. Nós estamos capturados por esses valores. A gente acha que é prioridade a gente ganhar dinheiro e adquirir coisas. Como disse Dalai Lama uma vez, uma frase dele, fiquei impressionada. Ele diz assim: o homem me surpreende, porque gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Esse ciclo vicioso que nós criamos para a nossa vida na Terra. Isso nos diz que
nós não entendemos ainda o sentido da vida. Temos que colocar como pedra grande na nossa vida o entendimento de que somos espíritos em trânsito pela terra. Isso é uma pedra grande na nossa vida. Isso é prioridade. Nós estamos em trânsito. Não vamos ficar aqui na terra, meus irmãos, nenhum de nós. Podemos vir aqui de vez em quando visitar, mas o nosso apego ao mundo material é tão grande que quando vem um espírito nos visitar, a gente arrepia inteiro e morre de medo. Sai daí. Tive uma sensação horrível, né? Eu cheguei em casa, parecia que eu vi meu pai. Falei, gente, mas seu pai, nem seu pai você não quer saber mais. Não, ele morreu. Mas ninguém morre. É porque nós estamos tão apegados ao mundo material, aos 5 sentidos, que nós esquecemos dessa grande verdade que é a vida espiritual. Nós nos afastamos da vida espiritual. E por isso a gente sofre tanto. E isso eu falava na minha cabeça quando eu escrevi o livro Ciúme, que infelizmente está esgotado, mas ainda estou pensando numa reedição, porque vale a pena. Lá em Juiz de Fora, eu criei um grupo, eu fiz uma chamada na Casa Espírita, dizendo assim, gente, quem é ciumento, quer fazer um grupo pela manhã, que nós vamos trabalhar essa paixão da alma. Imaginei assim, só vai da mulher, né? Que a mulher assume mais facilmente que é ciumenta. Mas não, nós éramos 25, o nosso grupo, aí eu passei a chamar a ONG dos Ciumentos. O nosso grupo, 8h30 da manhã, nós éramos 25 pessoas. E é muito interessante a troca de experiência e a gente trabalhar esse sentimento cruel, mas que tem gente que acha que é bonitinho, porque também tem uma insegurança tão grande que precisa de uma mulher ciumenta ou de um homem ciumento, porque se sente valorizado. Tem gente que diz assim, ai, meu marido tem uns ciúmes de mim, ainda falando no plural, tem uns ciúmes, como se isso fosse bom. Não é. Kardec, ele deixa claro, é um verme roedor, o ciúme e a inveja. A inveja ainda é pior, né? Que ele diz que a inveja é o ciúme aliado à mediocridade. Ou seja, todo invejoso é ciumento, mas nem todo ciumento é invejoso. Vamos saber a distinção. Então, meus irmãos, o ciúme é uma paixão da alma e uma paixão que sofre e faz sofrer. E a raiz do ciúme está na autoestima baixa. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela se sente insegura. Como ela não se gosta, ela imagina que ninguém mais vai gostar. Então ela se sente ameaçada quando alguém se aproxima daquela pessoa que ela pensa que lhe pertence. A sensação de pertencer é muito comum no ciumento. Ele quer que o outro seja só dele. Tem até uma historinha do Rubem Alves, que é muito bonitinha, que ele chama A Pipa e a Flor. Vocês já devem ter lido. É um livrinho para adolescente, que ele conta que uma pipa é feita por um pai de uma criança. A pipa é aqueles papagaios, né? Um pai fez uma pipa para o filho. E aí botou um sorriso na cara da pipa. Uma boquinha alegre, um olhinho para cima. Porque quando a gente está triste, tudo vira para baixo, né? Quando a gente envelhece também, né? Acho que
A velhice deixa a gente com cara de zangado, né? Eu acho que o velho tem que viver rindo para ficar melhor. Eu já estou treinando. A minha nora diz assim para mim, dona Leila, eu vou botar botox para ficar com a cara. Ai, não põe não, que botox fica muito feio, né? Você fica sem expressão. Mas a gente tem que viver rindo para ter uma fisionomia menos zangada, vamos dizer assim. Mas esse pai, como conta Rubem Alves, fez uma pipa para o filho. E toda manhã ele ensinava o filho a empinar a pipa. Quem é menino já deve ter soltado pipa na praia. Eu que sou do interior, a gente soltava era na rua mesmo as pipas, né? E a pipa, se não souber dar a linha certa, a pipa bica, né? Tem que ter o momento certo de ir soltando a linha. E aí Rubem Alves, que é um escritor e educador maravilhoso, ele diz, assim também a educação. Não pode dar a linha demais para os meninos, não, que eles vão bicar. A linha tem que ser dada no momento que eles estão alçando o voo e estejam em equilíbrio. Mas essa pipa, quando ela olhou lá embaixo, numa das subidas, que ela estava presa na mão do menino, a pipa olhou lá embaixo e se apaixonou por uma flor. Não que a flor fosse a mais bonita do jardim, mas a flor tinha um olhar que a encantava. Então ela não queria ir para outro lugar a não ser na direção daquele jardim. E ela se apaixonou tão fortemente que um dia ela rompeu a linha que o menino segurava. É uma metáfora, viu? Ela rompeu a linha que o menino segurava e levou para a sua flor segurar. Então, todos os dias, a flor, diante do vento, deixava a sua pipa subir o mais alto que podia e voltar. Quando a pipa voltava, contava para a sua flor das suas aventuras. Eu voei, vi isso, vi aquilo outro. E a flor que estava lá no jardim, ela contava também a sua experiência. Que aqui teve uma joaninha, um beija-flor, não sei o quê. Experiência de flor. Mas um dia, a flor começou a ficar emburrada, conta Rubem Alves. Ela disse assim, se essa pipa gostasse mesmo de mim, ela não ia querer voar todo dia. Por que será que ela quer voar todo dia? Quando eu li essa história, eu lembrei de mim mesma. Por que meu marido tem que voar tanto, né? O que querer voar? Aí a pipa começou a encurtar. A flor começou a encurtar a linha da pipa, claro, né? Começou a dar menos linha e a pipa voava sempre baixo. Chegou um tempo que a pipa ficava girando em torno da sua flor, porque ela não tinha mais linha para voar. E aí conta Rubem Alves que o sorriso da pipa, que era assim, começou a ficar para baixo, né? A pipa começou a ficar muito infeliz, porque ela não podia mais cumprir o seu papel de ser uma pipa. Olha que Rubem Alves foi tão genial que a pipa não quer dizer que seja o homem, nem a flor quer dizer que seja mulher, porque as duas palavras são femininas, a pipa e a flor, né? Aí acontece que a pipa falava, minha flor, se você continuar cerceando o meu movimento dessa forma, eu vou ser muito infeliz, não vou conseguir mais ficar do seu lado. Mas a flor não quis saber. A flor estava muito chateada com o procedimento da pipa. E aí a pipa, diz Rubem Alves, que ficou com 3 alternativas. A primeira alternativa era romper a linha da mão daquela flor e procurar uma nova flor. A segunda alternativa foi ficar girando em torno daquela flor até a sua morte e dizer, como a gente fala, é meu karma, eu tenho que ficar girando aqui em volta. E a terceira alternativa, Rubem Alves propõe que seja eles dialogarem e a flor compreender
que ninguém pode cercear a liberdade do outro e ser feliz. No momento que a Flor entendesse isso, ela se transformaria e poderia voar dentro do seu projeto de vida sem precisar cercear a pipa. Então, essa é uma historinha para ilustrar que a gente age assim muito nesse formato da flor. A gente não acredita que o outro possa e deva ser feliz distante da gente que fez uma parceria e caminhar com essa pessoa. Mas é porque o ciúme traz essa insegurança, essa autoestima baixa é que traz essa paixão que leva sofrimento para o outro e sofrimento para si mesmo. Então, como trabalhar essa autoestima? Primeiro, a gente tem que entender a raiz dessa autoestima. A raiz dessa autoestima começa lá no ventre materno. Por mais incrível que possa parecer, uma criança que não foi desejada, uma gravidez indesejada, ou pela mãe ou pelo pai, traz no psiquismo da criança essa rejeição. A rejeição fala muito forte no psiquismo humano. Certa feita, num curso de análise transacional, o professor fez uma experiência valiosa com a gente. Colocou 15 pessoas num pátio com um rótulo escrito assim na testa. Ninguém sabia o que estava escrito na sua própria testa. Alguns estava escrito, me abrace. O outro estava escrito, converse comigo. No outro estava escrito, me dê um beijo. O outro estava escrito, quer sair comigo. Só coisas boas. E apenas uma pessoa recebeu o rótulo, vire as costas para mim, não fale comigo. Uma pessoa recebeu esse rótulo. E ficou todo mundo caminhando no pátio, e todo mundo tinha que se encontrar. E essa pessoa que recebeu esse rótulo, vire as costas, não falem comigo, em 10 minutos ela começou a ficar nervosa, daí a pouco a pessoa estava chorando. Porque ninguém suporta ser rejeitado dentro do próprio grupo. Então, a criança que é rejeitada no ventre materno, não estou querendo aqui culpar as mães, não, porque muitas vezes a gente não deseja mesmo a gravidez, ela acontece, né? Mas a pessoa sofre, a partir do ventre materno, o sentimento de rejeição. Algumas até recebem chás abortivos. Quando a mãe realmente não quer, ela começa a fazer algumas práticas para ver se perde o bebê. E esse processo da rejeição, a criança sente no ventre materno. Depois ela nasce. E quando ela está na família, existe aquela educação comparativa, né? Quantas pessoas dizem assim, Joãozinho, você é muito levado, menino. Seja igual o Manuelzinho, olha, ele é bonzinho, ele é estudioso, ele dorme. Por que você é assim, menino? A gente fala assim, esse menino um dia me mata. Olha a frase perversa que mãe usa com os filhos, né? A criança, ela somatiza isso. Além do mais, existe um processo que é muito interessante, que chama a sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser igual a ninguém. Porque se você tiver que ser igual a alguém, você tem que renunciar de você mesmo. Você passa a ser imitação. Então, quando a criança é criada com essas comparações, ela já tem um processo de autoestima, de perda de autoestima com essas comparações. Tem também a questão do rótulo. Quando fala assim, esse menino, ele é igualzinho o pai, malandro, safado, sem vergonha, ainda mais quando os pais são separados. Então, coloca rótulo. Que a criança, rótulo depreciativo. Essa criança é vingativa, eu nunca vi uma coisa dessa. Essa criança é isso, essa criança é aquilo. Em vez de colocar rótulo bom, coloca esses rótulos pejorativos.
E aí, esse serzinho começa a fazer xixi na cama até muito tarde, já está demonstrando um problema emocional qualquer, né? Uma educação emocional já complicada, começa a roer unha, começa a ter princípio de asma, começa a ficar chorando à toa, fica a criança chorona, e os pais assim, por que esse menino é assim tão diferente? É porque ele precisa ser diferente. Então, toda essa autoestima está consolidada, a autoestima baixa no ventre materno e na primeira infância. E é para a gente culpar os nossos pais? Não. Eles não sabiam fazer melhor. Eles faziam o melhor que sabiam. Não é? Eu me lembro na minha própria educação, o rótulo que eu recebi era assim, essa menina é estupim curto igual o pai, que meu pai era meio nervosinho na hora das decisões dele, mas eu agia exatamente como diziam que eu era. Porque você aceita os rótulos que a sua família lhe impõe. E depois eu sofria, porque uma pessoa que é estupim curto, quando a pessoa age ou reage dessa forma, ela não fica feliz com ela mesma. Logo depois ela está, puxa, para que eu falei aquilo, né? Por que eu fui tão grosseira? Por que eu fui tão impulsiva? Porque a gente está tentando corresponder às expectativas dos nossos pais, dos nossos educadores. Então, meus irmãos, não é para ninguém ficar triste, não é para ninguém ficar remontando a infância. Ai, a minha mãe fez isso comigo, ai, o meu pai... Não, é bom a gente lembrar disso, mas para saber que tem solução. Que a gente pode tomar consciência que ninguém ainda é. Nós estamos sendo. O espírito não está pronto. Então, a primeira frase nossa na ONG dos ciumentos é assim, eu não sou ciumenta, eu estou ciumenta. É diferente. E eu não serei mais ciumenta, porque eu vou trabalhar essa paixão dentro da minha alma. Esse é o primeiro passo. Dizer assim, não, tem um exercício que a gente faz de colocar todos os seus defeitos no papel e colocar na frente quem é que tinha esse defeito na família. Porque às vezes a gente recebe, fulano é chorona igual a mãe, fulano, é um monte de rótulos que te dão e você se aceita ser daquele jeito que dizem que você é. Mas não é bem assim. A gente pode trabalhar esse sentimento e começar a se amar de verdade e ver os seus próprios valores. Hoje, quando eu olho no espelho, eu falo assim, Leila, como você é linda. Eu me autoelogio. Como eu sou bonita. Porque eu consegui vencer essa imperfeição da minha alma. É assim que a gente tem que agir. E não aceitar, não, eu vou morrer assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não morre, não. Pode morrer retinho. A gente pode fazer um esforço. Por isso o Espiritismo trouxe essa frase maravilhosa. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar. Kardec usou o verbo domar, porque exige um esforço muito grande. Domar as suas imperfeições. Como só me falta 5 minutos, e eu gosto de cantar, não podia deixar de cantar, porque quando eu chego as pessoas já falam assim, você vai cantar, né? Então nós vamos cantar Lulu Santos, que diz assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
Não adianta fugir, nem fingir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Não é isso, meus irmãos? Tudo passa. Ah, viu? Palmas para o Lulu Santos, porque como cantor eu passo longe, né? Mas a música dele é muito boa, porque ele fala isso, tudo passa o tempo todo. Esse momento que nós estamos vivendo na Terra hoje vai passar, porque os Espíritos dizem que o que existe é o bem. Deus não ia criar o mal. Não tem sentido imaginar um Deus que criou esses demônios que estão aí. Esses demônios que estão aí, eles são a negação transitória do bem. Não é? São irmãos nossos. Eles vão também buscar o bem daí a pouco. É só a gente ter paciência e orar por eles. Olha, o que a gente só tem feito é orar. Porque nós não vamos depredar patrimônio público, nós não vamos querer mal a ninguém, porque a gente sabe que o que a gente dá nessa vida, a gente recebe de volta. Quem falou isso não sou eu, foi Einstein. Quem sou eu para discutir com ele, né? Einstein falou assim, a vida é igual jogar uma bola na parede, com a mesma força que vai, volta em sua direção. É a lei da ação e reação. Então, para que eu vou pensar mal, desejar mal para alguém, para receber isso de volta na minha vida? É isso que eu quero? Não. Eu quero é ser feliz e quero que todo mundo seja feliz. Tudo passa. É igual uma onda do mar. Às vezes eu fico na frente do mar e vendo a onda que vai e volta. Não tem uma onda igual a outra. Não tem nada, ninguém que seja igual a ninguém. Cada um de nós é único, singular, maravilhoso, com as suas manias, o seu jeito de ser. Então, não abra mão de ser você. Dr. Léo Buscaglia, no livro Amor, ele diz assim, você é o melhor você. Não abra mão de ser você. Se você abrir a mão de ser você, você vai ser imitação. Quem quer ser imitação? Nós somos únicos e temos que nos amar, nos respeitar. Saber que somos filhos de Deus. E se o nosso irmão não quiser ficar do nosso lado, a fila anda, gente. Vai com Deus. Né? Não é ficar atormentando o outro, achando que o fato de querer ele junto vai prender, ou querer ela junto vai prendê-lo. Não é assim. Que Jesus nos abençoe. Que a gente saia daqui pensando nessa paixão da alma, nesse ciúme, nessa inveja que a gente tem, né? Que o invejoso, ele é assim, ele não quer o outro perto, ele quer destruir o outro. Por que uma pessoa que tem muita inveja de você, ela vai querer te diminuir? Então, ela vai falar mal, ela vai inventar mentiras a seu respeito. Então, quando você vê alguém fazendo isso com você, pode saber, está morrendo de inveja, porque se sente menor do que você. Não tem ninguém menor do que ninguém, não precisamos invejar ninguém. Nós estamos nesse mundão de Deus para sermos melhores. E a pedra grande da nossa vida tem que ser vencer as paixões da nossa alma. Muita paz para todos.